E o Flamengo recebe 65 milhões da FIFA pela participação no Super Mundial de Clubes. E o zagueiro do Flamengo, Pablo, pode estar de saída do Flamengo e o destino deve ser o Remo do Pará. Pensando em reforços para o Mundial, o Flamengo fez sondagem pelo atacante Malcom do Al Hilal. E nesse vídeo eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em se inscrever, se ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, em meio a saídas que parecem ser inevitáveis no Flamengo, primeiro, nesse caso, deve ser o Gerson, né, que pode estar realmente muito perto de sair rumo ao Zenit. Saiu informação hoje pelo jornalista Mauro César que o Flamengo, de olho em reforços para o clube, não só para o Mundial de Clubes, mas para o restante da temporada, pensando em longo prazo, fez uma sondagem pelo atacante do Al Hilal, Malcom, né, que joga lá há algum tempo, jogou com o Neymar, com o Jorge Jesus, é um bom atacante, pelo menos aos meus olhos, porém o Flamengo bateu numa coisa chamada dinheiro. Por quê? O atacante não quer abrir mão do alto valor que ele recebe lá de salário. E o Flamengo entende também, entende o lado do jogador, não ia conseguir cobrir o valor que o jogador pediu, nesse caso, né? Muito dinheiro. O Malcom chegou no Al Hilal em 2023, o contrato dele é válido até 2027, e com o salário, pasmem, o salário dele de 95 milhões de reais por temporada. Se dividir pelos 12 meses do ano, dá quase 8 milhões de reais por mês. É impossível qualquer clube brasileiro pagar esse valor para um atleta, tá? Nem o Flamengo, que tem muito dinheiro, nem o Palmeiras, ninguém iria pagar esse valor, muito menos para o Malcom, que apesar das suas qualidades, não vale esse investimento, né, para o Flamengo, que busca um atacante para completar o elenco, mas, claro, esse valor aí está fora dos padrões. O Flamengo fez a sondagem, bateu no salário, mas o negócio não prosseguiu por conta desse valor altíssimo, certo? Agora a gente tem apenas o Jorginho e, pelo visto, vai ser a primeira e única contratação nessa janela especial que a FIFA abriu para contratar para o Super Mundial de Clubes. Bom, falando ainda de Super Mundial, vamos falar desse valor que o Flamengo arrecadou aí, quase 66 milhões nos cofres do Mengão pela participação no Mundial de Clubes. O presidente do Flamengo deu a notícia durante a reunião do Conselho Deliberativo na última sexta-feira e, segundo o presidente, o valor é de 65,8 milhões de reais que foram pagos na quarta-feira, tá? Isso aí é uma parte do valor que o Flamengo vai receber pela participação no torneio da FIFA e tem valores ainda a receber dependendo do desempenho do Flamengo. Cada vitória é um valor, uma classificação é outro tipo de valor, então o Flamengo realmente pode faturar um ótimo dinheiro nesse torneio. O BAP disse o seguinte a respeito da grana: a gente recebeu 65 milhões e 800 mil reais da FIFA 2 dias atrás no Brasil. Botamos o dinheiro para dentro, sem ter que abrir a empresa, e está resolvido. Para aqueles que tinham preocupação, a gente conseguiu trazer o dinheiro antes da hora, receber no Brasil e não ter o impacto fiscal que a gente teria, completou. A crítica em muitos lugares foi enorme e a FIFA acabou flexibilizando isso e possibilitando que a gente fizesse uma operação diretamente via Brasil. Por quê? O Flamengo, se fosse receber esse valor nos Estados Unidos, ia ter que pagar um imposto gigantesco. E aí meio que não ia compensar receber esse valor lá. Então, depois de muita gente criticando, pressionando a FIFA resolveu então adiantar esses pagamentos para que os times não tivessem que pagar esse imposto lá nos Estados Unidos. Então, quase 66 milhões só pela participação é um ótimo dinheiro. E volto a falar, dependendo do desempenho do Flamengo no Mundial, ele vai receber muito mais. As premiações no Mundial são o seguinte, ó, na fase de grupo, cada vitória vale 2 milhões de dólares e 1 milhão de dólares por empate. Oitava de final, 7,5 milhões de dólares. Quartas de final, 13,1 milhões de dólares. Semifinal, 21 milhões de dólares. E quem chegar na final garante pelo menos 30 milhões de dólares e o campeão 40 milhões de dólares. Você pega todo esse valor aí, meu irmão, é muito dinheiro, é a maior premiação da história do Flamengo se chegar à final e ser campeão, que, né, cá entre nós é muito difícil de acontecer, mas no futebol tudo é possível, o torcedor tem sempre que esperar o melhor do seu clube. Bom, mudando de assunto, falando agora do zagueiro Pablo, que como a gente sabe, o Pablo, ele desde o início do ano foi avisado pelo Flamengo que não fazia parte dos planos do Felipe Luiz para a temporada, poderia procurar outra equipe para jogar. Infelizmente, ele não fez isso, tá? Ele tá amarrado, tá sentado em cima do contrato, porque tá recebendo um ótimo valor sem ter que fazer nada. Tá realizando os sonhos de muita gente. Ser pago para treinar na academia do Flamengo, no campo ali do Flamengo. Não tá treinando com o restante do elenco, mas tá lá. Tá, né, dando despesa pro Flamengo, essa que é a verdade.
culpa de quem fez o contrato com o zagueiro, tá? Não tem nada a ver com a atual gestão, foi a gestão anterior. E ele está literalmente sentado em cima desse contrato, né? Até dezembro desse ano, o Pablo é jogador do Flamengo. O Flamengo está se movimentando para tentar tirar ele logo, mandar embora, né? Mas claro, não vai rescindir o contrato porque teria que pagar ainda mais valores para ele. E aí a informação do site RTI Esportes é que o zagueiro entrou no radar do Remo. E a gente sabe que quem está lá é o Marcos Braz, que trabalhava no Flamengo e era responsável por essas contratações, também foi responsável pela contratação do Pablo. E segundo a RT Esporte, o Marcos Braz entende que o Pablo, nesse momento, seria um bom reforço para o Remo, está disputando a Série B, está numa campanha boa, né? Inclusive estava ali no G4 durante algumas rodadas, saiu, daqui a pouco joga de novo. Então, o Marcos Braz quer levar o Pablo para o Remo. Eu acredito que da parte do Flamengo não vai ter nenhum problema, não vai travar nenhuma negociação. Claro que se o Flamengo puder ter alguma compensação financeira, vai ser ainda melhor. Mas se puder se livrar do Pablo logo agora e não ter que pagar o restante do salário do jogador, já seria muito bom para o Flamengo. Para você ter uma ideia, o salário dele é de 660 mil reais. Então, saindo agora, seria um alívio muito grande na folha salarial. Você pega aí os próximos 6 meses, multiplica por isso daqui, dá, eu acho que é quase 4 milhões de reais que o Flamengo iria economizar. Então, realmente, é uma proposta muito boa para o Flamengo. Acredito que para o Pablo também, beleza, que não vai estar disputando a Série A, mas vai estar jogando. Ele é um jogador profissional. Ele precisa estar atuando, a não ser que depois desse contrato com o Flamengo, ele decida acabar com a carreira dele. Aí realmente não faz sentido nenhum ele sair agora do Flamengo para receber menos, com certeza vai receber menos no clube do Remo. Vamos aguardar, porque ainda dá tempo do Flamengo se livrar do Pablo e conseguir esse alívio na folha salarial. Bom, mudando de assunto e para encerrar o vídeo, vamos falar do Varela, que está muito perto de ter sua renovação de contrato com o Flamengo, e isso ainda não aconteceu porque o seu empresário passou por um problema de saúde e atrasou, né, ali a conclusão da renovação do Varela. E como a gente sabe, nas últimas semanas o Varela cresceu de desempenho assim de forma absurda, tanto que não é nenhum absurdo a gente falar que nesse momento ele merece ser titular da lateral direita do Flamengo e o Wesley ser o reserva, tá? Inclusive também há boato de que o Peñarol do Uruguai tem interesse na contratação do jogador e ele nesse momento já poderia, né, tá num pré-contrato ali com o clube e sair do Flamengo totalmente de graça no final do ano. Então o Flamengo tem pressa em renovar com o jogador. Isso não aconteceu porque o seu empresário, Uriel Pérez, ia se reunir com o José Boto no Rio de Janeiro, porém, né, ele teve um problema de saúde e ele não conseguiu viajar, mas isso deve acontecer lá nos Estados Unidos, a reunião para finalizar todos os detalhes, os pormenores ali do contrato e, enfim, estender esse vínculo do Varela com o Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.